Bom dia, pessoal. Então vamos iniciar nosso semestre em Cálculo 2. E eu tenho que mostrar para vocês primeiro, o que nós vamos estudar em Cálculo 2, ou seja, qual é o objetivo final do nosso curso de Cálculo 2. Eu quero que você saia desse semestre aqui, pelo menos, sabendo fazer algumas coisas. Então, assim, eu gosto de fazer essa comparação do que você já sabe fazer de Cálculo 1 e o que eu quero que você aprenda em Cálculo 2. Até para você entender por que eu estudo Cálculo 2. Porque Cálculo 1, você já estudou limite, derivada e integral. E aí você vai pensar assim, poxa, já estudei tudo, acabou, zerei o cálculo. Mas não. Aí você vai pensar, poxa, então Cálculo 2 eu vou aprender o quê? É uma outra coisa? Não, você vai aprender limite, derivada e integral também. Só que agora, a diferença principal está nos espaços que você vai trabalhar. Sim, então agora nós vamos trabalhar com outros espaços, de outras dimensões. E você vai aprender a calcular limite, derivada e integral para esses espaços. Então, vamos fazer aqui uma comparação bem breve sobre Cálculo 1 e Cálculo 2. Então, vamos lá, vamos falar de Cálculo 1 primeiro. Bom, Cálculo 1 todo mundo já sabe, né? O pessoal tudo tirou excelente lá com o professor Leão. Ele me falou que a média das provas sempre era 7, 8, né? Essa prova vai não. Pois é, então sei que não é dificuldade para vocês. Então, olha só, lá no Cálculo 1 você tinha uma função. Essa função a gente chamava de uma função real. Ela levava num conjunto a outro conjunto. E eu vou dizer aqui que essa função ela leva os reais nos reais. É claro que o domínio dela não precisava ser todos os reais, podia ser um subconjunto, mas só para simplificar. Então você tinha uma função que o domínio dela poderia ser todos os reais e o contradomínio também. Aí eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Você tinha uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado. Então lá em Cálculo 1 você trabalhava com funções desse tipo. Funções que você pegava um x, jogava na função, aí a função você pode entender como se fosse uma máquina, aí ela transformava aquele teu x em um outro valor. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ela pegava o x e elevava ao quadrado. Aí você sabia lá no cálculo, você sabia fazer o gráfico dessa função. Então, você não precisa falar aqui, né? Se eu pedisse para você o gráfico dela, você prontamente desenharia aqui uma parábola com a concavidade para cima. Lá em Cálculo 1 também você aprendeu a lidar não apenas com funções e o gráfico delas, mas também com limites, derivadas e integrais. Toda feita que você tem uma função, você conseguia lá no Cálculo 1 fazer o limite dela, limite de f de x, quando x estava tendendo a algum valor, você conseguia calcular isso. Você também conseguia calcular a derivada da sua função, e aqui eu vou usar essa notação, df dx, então você está derivando a sua função aqui, e você também conseguia calcular a integral da sua função. Não pode ser uma integral definida, integral de a até b desta função. Então, todos esses símbolos que eu coloquei aqui agora para vocês, não é novidade. E você já lê isso daqui, já pensando no cálculo. Você lê isso aqui como limite, derivada e integral. No Cálculo 2, o que vai mudar? Claro, algumas coisas importantes vão mudar. Mas uma das coisas principais vai ser isso daqui. E assim, gente, é claro que o que eu vou colocar aqui no quadro, agora, você não é obrigado a saber. Ainda, né? Mas você será obrigado a saber ao longo do curso. Então, em Cálculo 2, nós vamos trabalhar com funções, muitas vezes, desse tipo aqui, ó. Por exemplo, R2 no R. Então, olha só, olha a diferença. Se eu fosse pedir, olha, qual a diferença daqui para cá? A diferença é só que tem um 2 aqui. É só isso. É só isso. Então, o nosso domínio já não vai mais ser, ou pelo menos às vezes não vai ser, os reais. Mas pode ser o R2, o R3, o R4. Então, essa daqui vai ser a principal diferença. Vai aparecer ou no domínio ou no contradomínio espaços de outras dimensões. R2, R3, R4 e assim por diante. É isso que vai acontecer. Por exemplo, mas como seria uma função assim?
Bom, uma função que você pega um par ordenado, seja xy, e faz uma função, por exemplo, como essa daqui. x² mais y². Então, lá em cálculo 1, a sua função dependia de uma única variável. Em cálculo 2, pelo menos nesse caso aqui, a minha função depende de duas variáveis, variável x e variável y. Ah, professor, quer dizer então que se aqui fosse R3, eu ia depender de três variáveis, x, y e z? É. Se fosse R4, x, y, z, w? É. E assim por diante. Ah, então é só isso que vai mudar? Bom, a grosso modo sim. Ah, então tá fácil cálculo 2. Mas é fácil cálculo 2. É fácil mesmo. Se você já fez cálculo 1, isso aqui ó, vai ser tranquilo para você. Mas olha, o que eu quero discutir com vocês é o que vai mudar quando eu apenas, entre aspas, acrescento uma letrinha na minha função, na minha máquina. O que vai mudar? Vai mudar o gráfico? Vai. Vai mudar o conceito de limite derivada integral? Vai mudar o limite derivada integral. Vai mudar. Tá? Como é que seria o gráfico, por exemplo, dessa função? Bom, o gráfico dela, primeiro que, para você desenhar uma função desse tipo aqui, o nosso gráfico, isso você vai aprender, ele vai ser tridimensional. Antes, para a gente desenhar gráfico, todo gráfico era bidimensional. Agora não, agora é tridimensional. Então você vai precisar de 3 eixos. Então, para eu desenhar esta função aí, eu precisaria colocar aqui 3 eixos, eixo x, y e z. E o gráfico dessa função, claro que você ainda vai aprender, mas não se preocupe, a gente vai ver essa função em aulas posteriores. Mas, já adiantando, é um gráfico assim, ó. Tá? Então, esse daqui seria o gráfico para essa função. Então, é um gráfico tridimensional. Aí, para essa função aqui, nós também conseguimos calcular limite, derivada e integral. Só que, claro, a gente vai ter que adaptar para esses espaços de outras dimensões. Mas, basicamente, você também consegue definir para essa função um conceito de limite. Só que agora x e y vão tender a um ponto AB. Você consegue também definir o que seria uma derivada de uma função em relação a x, por exemplo, e você também conseguiria definir aqui o que seria uma integral para essa função. Tá? Então, para funções desse tipo, eu quero aprender o que é o limite, calcular o limite para essa função, o que é calcular a derivada e o que é calcular a integral. Tudo bem até aqui, gente? Bem tranquilo, né? Ok, mas claro que na nossa primeira aula eu não vou chegar falando sobre limite aqui para vocês. Não dá. Eu tenho que ser didático, tenho que ir por partes. Então, na nossa primeira aula, eu queria trabalhar com vocês o conceito desses novos espaços. Porque antes, os nossos espaços eram todos a reta, os reais. Agora vai entrar o R1, R2, R3, R4, R5, assim por diante. Então, hoje, nessa aula, que é uma aula importantíssima, tá, gente? Importantíssima mesmo, nós vamos falar sobre esses conjuntos. Os conjuntos Rn, ou os espaços Rn. Tá? Então, vou escrever aqui rapidamente. Então, esse é o assunto principal de hoje. Espaços Rn. Muito bem. O que é um conjunto Rn? Eu vou precisar dar uma definição formal para vocês, porque também a gente não pode também sair sem formalidade, né? Tem que ter um pouco de formalidade. Então, quem é o Rn para a gente? Bom, o Rn vai ser o conjunto formado pelas ênuplas, ou seja, por elementos que têm n coordenadas, x1, x2, aí vai embora até xn, tais que cada uma dessas coordenadas é um número real. Então, x1, x2, vai embora até o xn, são números reais. Então, assim, simplesmente eu consigo definir o que é um conjunto Rn. Bom, na prática, você consegue identificar tranquilamente qual é o conjunto que você está trabalhando. Por exemplo, deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Ó, você vai ver como é muito fácil, gente. Não se preocupe. Exemplos. Se eu te desse esse exemplo aqui, ó, esse
esse elemento 2, 1. Aí eu pedisse para você, olha, esse elemento aqui pertence a qual conjunto? Aí você me diria o quê? Pertence ao conjunto R2. Por quê? Porque eu tenho duas coordenadas. Tá? Então, esse elemento aqui pertence ao R2. Tá, e esse daqui agora? Menos 1, 0 e 1. Pertenceria ao R3. A pessoa está muito fácil isso aqui. É fácil. E esse daqui é π, número de Euler, raiz de 2, 1 e 0. R, 5. Por quê? Porque tem 5 elementos, gente. Então, pessoal, esse que vai cair na prova, olha, isso é a base do que vai cair na prova, né? São esses conjuntos aí. Então, agora você consegue já identificar tranquilamente o espaço de cada elemento. É claro que se não tiver parênteses, se tiver só um único número, por exemplo, se eu tivesse só isso aqui, ó, sei lá, 5, ou melhor, 6. 6 é um número sozinho, então ele pertenceria ao R1. Só que você não precisa colocar R1, aí você coloca só R. Ou seja, 6 é um número real. Tá? É isso. Beleza. Para esse tipo de espaço aqui, eu não sei se talvez nem todos aqui viram álgebra linear. Quem já viu álgebra linear? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Metade mais ou menos não viu. Tá bom, não tem problema. Assim, quem já viu álgebra linear, você vai lembrar que para eu chamar um conjunto de um espaço vetorial, ele tem que obedecer algumas regrinhas. E dentro desse espaço, tem que ter duas operações que tem que estar bem definidas. Tem que acontecer perfeitamente. Uma delas é a soma. Quando digo soma ou subtração. Então, por exemplo, nesses espaços Rn, R2, R3, R5 e assim por diante, eu consigo somar elementos ou subtrair elementos, por exemplo. Então, ó. Então, para esses espaços, está bem definido uma noção de soma. Por exemplo, se eu pedisse para você, hoje, sem essa aula ainda, eu pedisse para você, olha, soma para mim isso daqui, esse elemento, 1, 5, menos 1, mais 0, menos 3 e 2. Você conseguiria fazer isso aqui? Conseguiria. Intuitivamente, o que você faria na hora de somar esses elementos aí? Você ia somar em cada coordenada. E essa que é a regra mesmo. Então, para esses conjuntos aqui, para esses espaços, você consegue somar os elementos e para somar, basta você somar em cada coordenada. Como assim? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar... Quem é o primeiro que aparece aqui? Porque note que a ordem importa. Quem é o primeiro que aparece aqui? 1. Quem é o primeiro que aparece aqui? 0. Então vai ficar 1 mais 0. Então, 1 mais 0. No segundo, 5 mais menos 3. Aí aqui só cuidado com o jogo de sinal, né? Vai ficar 5 mais menos 3. E por último, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2. Está aqui. Aí é só você somar agora. 1 mais 0 é 1. 5 mais menos 3. Aqui vai ficar negativo, né? 5 menos 3 é 2. Menos 1 mais 2 é 1. Detalhe importante. Eu somei esse elemento aqui e esse elemento aqui. Esse elemento aqui pertence a qual espaço? R3, né? Porque eu tenho 3 coordenadas. Muito bem. Então pertence ao R3. Esse segundo elemento aqui pertence a qual espaço? R3 também, tá? Isso é importante. Para que a minha soma esteja bem definida, eu tenho que somar elementos do mesmo espaço. R3 e R3. Ou R4 com R4. E assim por diante. O meu resultado final me deu um elemento de qual espaço? R3. Tá? Então, todo espaço vetorial acontece isso. Se você soma dois elementos do mesmo espaço, o resultado vai ser o elemento do próprio espaço. Ou seja, você não foge do espaço quando você soma. Você pode somar à vontade, que você nunca vai sair do seu espaço vetorial. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Bom, outra coisa importante eu falar aqui,
é a multiplicação por escalar. Gente, olha só, toda vez que você ouvir falar essa palavrinha aqui, ó, escalar, vai falar assim, pega um escalar aí para mim, escolhe um escalar. Aqui pra gente, escalar vai ser um número. É isso. Então, se eu te pedir assim, olha, pensa em um escalar. O que eu tô falando? Pensa no número. Me dá aí um escalar. Vai me dar um número. 2, 3, menos 1, menos... Então, escalar é isso, tá? Só que, ó, é um número só. Então, por exemplo, isso daqui, ó, 2 e 5. Isso aqui é um escalar? Não. O que é um escalar? É só um número. Então, se fosse só o 5 sozinho é um escalar. O 2 sozinho é um escalar. Então, é possível você pegar um elemento de qualquer espaço vetorial, assim, R2, R3, R4, e multiplicar por um escalar. Isso aqui pode parecer um pouquinho mais estranho para a gente, mas isso ocorre muito isso ocorre nos espaços vetoriais. Então, por exemplo, eu posso pegar esse elemento aqui, 1, 5, menos 2 e 10. E eu posso multiplicar por 2. Então, isso daqui faz sentido para a gente. Você pode pegar um elemento e multiplicar por um escalar. Esse elemento aqui pertence a qual conjunto? Pertence ao R4. Tudo bem. Como é que você faz essa operação? Como é que você pega um elemento aqui e multiplica por um escalar? Basta você pegar o escalar e multiplicar em cada coordenada. É assim que funciona. Então, multiplicando, você vai ter 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 10, 20. Esse novo elemento é de qual conjunto? R4 também. Então, olha só, toda vez que você soma ou multiplica por escalar, você continua no mesmo espaço. E só. São essas duas operações básicas. Aí você vai dizer, professor, não dá para eu pegar, por exemplo, isso daqui, 2, 4, e multiplicar por 6 e 7. Aí vai dar 2 vezes 6, 12, 4 vezes 7, 28. É assim que explica? Não, não é. Então, só está bem definido para a gente somente a soma ou subtração e multiplicação por um escalar. Só. O resto não está nada bem definido, a gente não sabe como é que faz. Então, só essas duas operações que a gente vai trabalhar inicialmente. Depois vão surgindo outras operações. Até aqui, alguma dúvida? Muito fácil? Pode falar. Tá, explicar a parte... Qual parte? A soma? Essa aqui. Tá. Isso daqui? Muito bem. Aqui eu só estou definindo primeiro o que é um espaço do Rn. Esse N aqui, ele está representando um número natural. Então, pode ser o R1, R2, R3, R4, R5. Esse que ele está representando. Aí, o que eu estou dizendo aqui é que esse número que aparece aqui em cima, ele vai definir quantas coordenadas eu tenho. Então, por exemplo, se aqui em cima aparece o número 2, é porque eu vou ter duas coordenadas. Ou seja, eu vou ter dois números aqui. Se aqui aparece o 3, eu vou ter 3 coordenadas. Se aqui aparecer o 5, eu vou ter 5 coordenadas. Se aqui aparecer o único número sozinho, é porque eu estou no R1, de uma única coordenada. Tá? Então, basicamente, assim, a grosso modo, é isso que está falando isso aqui. Que esse N que aparece, ele vai determinar um número de coordenadas, onde cada coordenada é um número. Cada um é um número, pode ser 1, 2, 3, assim por diante. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Tudo bem. Diga. Não entendi, desculpa. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Olha, ele perguntou aqui, professor, nesse caso aqui, é como se estivesse trabalhando com a coordenada x e y? Sim, né? Porque quando eu tenho só duas coordenadas, eu posso chamar tradicionalmente de x e y, que é o que acontece aqui. Então, por isso, aqui, ó, eu estou no R2, então eu estou pegando dois números, só que eu estou representando eles como x e y. Então, é isso mesmo.
Sim. Sim. Perfeito. Olha, gostei da sua pergunta. Qual é o seu nome? Tá, olha, o Gabriel está perguntando assim. Professor, mas eu não entendi, porque lá em cálculo 1, quando não tinha esse 2 aqui, era R1, por exemplo, já não trabalhava com x e y, não tinha o eixo x, o eixo y? Tinha. Mas, vamos lá, a minha função, ela só dependia de quem? De x, ela só dependia de x. Por isso que o domínio dela é o R1. Para fazer o gráfico dela, que eu precisava de x, eixo x e eixo y. Por quê? Porque o gráfico dela, nesse caso, vai ser bidimensional. Aí eu vou precisar de 2 eixos. Mas ela só dependia de um número, de um valor. Por isso que aqui, agora que eu dependi de 2 números, x e y, o gráfico vai ser tridimensional. Tá? Mas agora sim que eu estou trabalhando com R2. Antes eu estava trabalhando com R1. Tá? Tudo bem? Mais uma dúvida? Bem, estou gostando aqui, pessoal. Gostei das perguntas, viu, gente? Continue assim. Tá, então vamos aqui para o slide. Já passou 1 hora de aula, mas não se preocupe, ainda tem algumas coisas que é importante para a gente ver. Estamos na aula 1, onde eu falei, a gente está falando sobre os espaços Rn. Que aí eu estou primeiro dando aqui uma definição do que seriam esses espaços e algumas coisas que a gente pode trabalhar com eles. Bom, aqui eu já coloquei, mas essa daqui é a nossa definição de um espaço Rn, que eu já coloquei no quadro também. A partir dele, você consegue identificar tranquilamente os elementos de cada conjunto. Por exemplo, aqui você tem 2 elementos, então esse aqui é um elemento do conjunto R2. Aqui você tem 3, R3. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem um elemento do conjunto R6. Detalhe importante, que eu não falei no quadro, mas vou falar agora aqui no slide. Quando é que 2 elementos são iguais? Quando é que eles são iguais? Aqui vai dizer que 2 elementos são iguais se, somente se, eles são iguais em cada coordenada. Em cada coordenada. Então, por exemplo, deixa aqui para o quadro, rapidinho. Eu posso dizer que 1, 2 e 3 é igual a 1, 3 e 2? Posso dizer isso aqui, gente? Sim ou não? Mas por que não? Aqui não está 1, 2 e 3, aqui não está 1, 2 e 3? É só que eles não estão na mesma ordem. Tá? Então, para ser igual, eles têm que ser exatamente iguais até na ordem. Então, a primeira tinha que ser o número 1, a segunda tinha que ser o 2 e a terceira tinha que ser o 3. Então, aqui eles são diferentes. Para ser iguais, tinha que ser assim, ó. 1, 3, 2 e aqui 1, 3, 2. Aí, tudo bem. Tá? Então, para você ter igualdade, você tem que ter igualdade em cada coordenada. Isso é importante. A gente vai usar muitas vezes essa propriedade aí. Ok. Então, aqui, como eu já falei para vocês sobre a adição, para você somar elementos, basta você somar cada coordenada. Por exemplo, se você pega esse alfa aqui, que são essas quatro coordenadas, e pega o beta, e vai somar os dois, você vai fazer menos 1 mais 10, vai dar 9. 4 mais 3, 7. 5 menos 6, menos 1, porque tem um jogo de sinal. Menos 7 mais 2, menos 5. Claro que isso também vale para subtração. Então, eu poderia também subtrair. Aí, na hora que eu fosse subtrair, eu tinha que subtrair em cada coordenada. E assim por diante. Multiplicação por escalar, foi o que eu já comentei também. Então, você pode pegar um elemento aqui, ó. Por exemplo, esse elemento, menos 1, 4, 5 e menos 7. E você consegue multiplicar ele por 4. O que significa multiplicar por 4? É multiplicar cada coordenada. Então, aqui vai ficar 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes menos 7, menos 28. Ok. Então, agora vamos para a interpretação geométrica desses espaços. R1, R2 e R3. E aqui eu queria fazer no quadro. Depois a gente vem aqui para o slide. Então, como é que a gente enxerga esses conjuntos? Vamos falar um pouquinho sobre o R1 primeiro.
R1 também conhecido como a reta. Ó, aqui, isso que eu vou dar para vocês agora é uma interpretação geométrica. Como é que você vai enxergar esses espaços? Então, por exemplo, o R1, não esqueça que ele é composto por números, só números. Número 1, número -1, menos meio, π. Então, para organizar esses números geometricamente, a gente coloca simplesmente aqui, ó, uma reta direcionada. Então, por exemplo, vou colocar ela da esquerda para a direita. Então, tá aqui. Vou definir um ponto para ser o 0. Então, vamos dizer que o 0 está aqui. E a partir daí eu vou definir quanto é uma unidade. Digamos que a unidade daqui para cá. Então, aqui é 1, aqui é 2, e assim por diante. Aqui é -1, e aqui é -2, e vai embora. Então, geometricamente, quando você está falando da reta, ou melhor, do R1, você está falando disso daqui, ó. Então, se eu te falar assim, esse elemento aqui, ó, 3, só o 3, ele pertence a que conjunto? Ele pertence ao conjunto R1, que é a reta. Então, você consegue localizar ele aqui? Consegue. Depois do 2, vem o 3. Claro que essa reta aqui, ela está preenchida, é a reta real. Então, entre 1 e 2, tem 1,5, enfim, tem os números aí que vocês já conhecem. Aliás, detalhe, né? É importante porque entre 1 e 2 você tem infinitos números, né? Então, essa reta aqui, você já sabe que ela está toda bem preenchida. Agora, quando você vai para o R2, o R2 ele vai ser composto por elementos de duas coordenadas. Você tem dois números ali ordenados. Então, nesse caso, só um único eixo não é suficiente. Que você vai ter o eixo X, mas você também vai ter o eixo Y. Esses eixos eles são perpendiculares entre si. Então, agora no R2, você está falando do plano, que é o plano cartesiano, que a gente está acostumado. Então, lá no cálculo 1, toda vez que você ia desenhar um gráfico, você desenhava ele no plano cartesiano, que era o espaço R2. Apesar de que você não sabia ainda, você estava trabalhando já com o espaço R2. Então, geometricamente, para você fazer o plano, você vai precisar de dois eixos perpendiculares. Então, você vai ter o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, com dois eixos aqui, você forma um plano. Agora, você consegue localizar pontos nesse plano. Por exemplo, localiza para mim o ponto 1 e 3. Como é que a gente localiza um ponto? Lembrando que esse elemento aqui, ó, ele tem duas coordenadas. Então, ele está onde? Ele está no R2. Como é que eu localizo ele? Aqui, ó, a primeira coordenada é o X, a segunda é o Y. Então, em X, eu marco uma unidade. Está aqui, vamos dizer que 1 está aqui. Em Y, eu marco 3 unidades. Então, vamos dizer que 1, 2, 3. Aí, o que eu faço? Eu projeto aqui paralelamente ao eixo Y e aqui eu projeto paralelamente ao eixo X. Onde eles se encontram é justamente esse meu ponto aqui. E aí você poderia marcar vários pontos. Por exemplo, pode marcar também o ponto -2, -1, que também está no R2. Então, agora, em X eu marco -2. Então, aqui eu vou ter -1, -2. Em Y eu marco -1. -1 está aqui. Faço a projeção paralela ao eixo Y, faço uma projeção paralela ao eixo X. E aí, então, eu encontro esse meu ponto aqui. Então, isso aqui é novidade para alguém? Não. Você já está acostumado. Desde o ensino médio, fundamental, você está acostumado a marcar esses pontos aí no plano cartesiano. Tá, a novidade para a gente aqui agora vai ser a interpretação geométrica do R3. Porque no R3, você vai precisar de 3 eixos perpendiculares entre si. 3. E note que cada um desses aqui, você tem uma dimensão diferente. Por exemplo, aqui você só tem uma dimensão. Ou seja, você só tem uma direção para andar. Você só pode andar para frente ou para trás. E só. Isso aqui é unidimensional. Uma corda, por exemplo, muitas vezes pode interpretá-la como se fosse ali um espaço unidimensional. Aqui, você agora tem duas dimensões. Você tem um espaço bidimensional, porque você pode andar não só
para frente, para trás, mas também ó, para cima, para baixo, direita, esquerda, cima, baixo. Você consegue caminhar por aqui. Então, por isso que você tem duas dimensões, você tem duas direções para caminhar. E aí, por exemplo, uma placa, muitas vezes você pode considerá-la, né, uma placa de metal, por exemplo, você pode considerá-la um espaço bidimensional. E o tridimensional, o R3, isso que a gente vai ver agora, que é o nosso espaço, que é a vida real, né? Vida real é R3. Então, ó, o R3 é o nosso espaço. A gente está acostumado a falar espaço, né? Mas claro que espaço é muito mais abrangente. Mas a gente não fala reta, plano, espaços. Às vezes, quando eu falo espaço, estou me referindo ao conjunto R3. No conjunto R3, para você representar, são elementos que têm 3 coordenadas. Coordenada, sei lá, 1, 2 e 1. Então, esse elemento aqui, ó. 1, 2 e 1. Ele é um elemento do R3. Agora, detalhe, gente, olha só. Para você representar geometricamente o R3, ou melhor, para você desenhar o R3, você precisa desenhar em 3 dimensões. Que é a nossa dimensão aqui, né? Nós somos aqui tridimensionais. Só que tem um problema, porque na hora que você vai desenhar, assim, na prática, o papel ou o quadro, você concorda comigo que ele é bidimensional? De certa forma. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pedisse para você desenhar uma caixa perfeitamente, como é na vida real, eu tinha que pegar uma caneta em 3D, que pudesse fazer assim, ó, por exemplo, eu poderia riscar e ela ia fazendo aqui, ó. Aí ela teria comprimento, largura e altura. Você conseguia desenhar perfeitamente. Mas quando você está no papel ou no quadro, você não consegue desenhar com essa perfeição, conforme a realidade. Porque você está limitado a um desenho bidimensional. Por exemplo, para o espaço, você vai precisar de 3 eixos. Eixo X, Y e Z. Aí, olha só. Esses 3 eixos, eles têm que ser perpendiculares entre si. Então, por exemplo, se eu já tenho os 2 eixos aqui tradicionais, o terceiro eixo tinha que ser perpendicular a esses 2 aqui. Só que para isso acontecer, vocês concordam comigo que esse eixo ia ter que estar saindo do quadro? Qual é o único jeito? Se eu tivesse um terceiro eixo, se eu conseguisse puxar aqui, ó, o giz, puxasse aqui para frente e projetasse, aí eu teria um terceiro eixo tridimensional, perfeitamente. Porque esse terceiro eixo, ó, saindo do quadro, ele seria perpendicular a esse eixo e a esse eixo, ao mesmo tempo. Só que eu consigo fazer isso na prática? Não. Então, o que acontece? No R3, para eu desenhar, eu vou ter que apenas dar uma... assim, tentando achar a palavra correta, assim. Não é uma enrolada, mas eu vou tentar dar uma impressão de 3D. Porque, por exemplo, já que eu não posso fazer isso daqui, eu vou ter que fazer isso daqui, ó. Aí você vai dizer, professor, mas isso daqui não é o 3D. Tudo bem, mas eu tenho que criar uma noção de perspectiva, uma noção de 3D na nossa mente. Né? Então, eu não consigo fazer assim, mas eu vou fingir, então, que esse terceiro eixo ele está saindo do quadro. Assim que a gente vai trabalhar. Por isso que não é fácil desenhar em 3 dimensões. Por quê? Porque você está dando uma noção de 3D em um ambiente 2D. É isso que acontece na prática. Mas tudo bem, não é impossível. Tanto que você sabe que vários desenhos aí você consegue meio que simular uma terceira dimensão sem problema nenhum. Né? Então, por exemplo, nós temos 3 eixos aqui. Sei que nós vamos representar. Por convenção, esse eixo aqui vai ser o eixo X. Eu sei que a gente espera que o X fosse esse daqui ainda, né? O Y fosse esse e aqui fosse o terceiro, o novo. Mas não, por convenção, o X está aqui. O Y está aqui. E o Z vai ser esse daqui. Você pode estranhar isso daqui, mas por que por convenção isso daqui? Porque é como se, ó, o eixo XY, que estava bem aqui, ó, é como se eu deitasse ele no chão. Como se eu pegasse ele, ó, e deitasse no chão. Tá aqui, ó. O eixo XY, perceba que ele está no chão do nosso espaço. E o eixo Z agora vai ser o eixo das alturas. Então aqui ainda é o eixo das abscissas
eixo das ordenadas, eixo das cotas. Tá? Então você tem aqui esse Z, esse eixo Z trazendo agora uma perspectiva aí, uma direção de altura. Então os nossos pontinhos eles vão ou subir ou descer. Aí nesse caso aqui, ó, preste muita atenção, porque se você conversou com outros alunos, você sabe que eu cobro muito desenho em prova. Tá? Então, e muita gente erra essa parte inicial. Por isso que eu faço questão de fazer aqui com vocês. Então, ó, eu quero marcar esse ponto 1, 2 e 1 no R3. O que eu vou fazer? Eu vou começar com X e Y. Então, ó, o meu X é 1 e o meu Y é 2. Então, eu vou procurar onde é que está 1 aqui no X e onde é que está o 2 no Y. Então, digamos que 1 está bem aqui, ó. Digamos que 1 está aqui. E o 2, bora fazer aqui. 1, 2. Vai dizer que o 2 está bem aqui. Então, eu achei o ponto 1 no X, achei o ponto 2 no Y. Na hora que eu for projetar, eu tenho que projetar paralelo ao outro eixo. Então, por exemplo, quando eu for puxar esse daqui, eu vou puxar paralelo ao eixo Y. Se o eixo Y está assim, na horizontal, então eu vou puxar na horizontal. Vou puxar assim. Agora, aqui que está o problema, ó. Aqui que muita gente erra. Muita gente, na hora que vai puxar esse ponto aqui, puxa assim, ó. Na vertical. Mas eu te pergunto, o eixo X está na vertical? Não. É por isso que a gente erra. Na hora que você for puxar, você tem que puxar, ó, paralelo ao eixo X. Então, eu vou ter que puxar assim. Deu para entender, gente? Então, não é na vertical, é paralelo ao eixo X. Então, você vai puxar ele meio que inclinado. Aí, eles vão se encontrar bem aqui. Cuidado, porque se você puxar errado, você vai errar a questão. Tá? Então, eu puxei paralelamente ao eixo X. Aí, eu marquei primeiro esse ponto aqui. Esse ponto aqui é quando eu não estou considerando ainda esse meu valor Z. É como se meu Z fosse 0. Tá? Porque eu não vou nem subir nem descer com ele ainda. Quando o meu Z é positivo, é como se esse meu pontinho ele vai subir. Se é negativo, é como se ele fosse descer. Aí, nesse caso, ó, eu vou para Z e acho o valor 1. Vamos dizer que o 1 está bem aqui. Agora, eu tenho que puxar esse ponto aqui e esse daqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, esse ponto aqui eu vou puxar paralelo ao eixo Z. Então, eu vou puxar ele para cima. Vou fazer até de outra cor. Vou puxar ele para cima. Agora, como é que eu vou puxar esse ponto? Eu vou puxar ele paralelo ao eixo Y ou paralelo ao eixo X? E eu te falo, nenhum dos dois. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar da origem até esse ponto. Perceba que eu tenho aqui, ó, essa linha bem aqui, ó. Então, ó, depois que eu marquei o ponto XY aqui, marquei esse ponto, eu faço essa linha. Essa linha que vai da origem até chegar nesse ponto aqui. Eu posso até chamar essa linha aqui de uma diagonal. É essa diagonal, na direção dela que eu vou puxar aqui em cima, em Z. Então, o Z eu vou puxar assim, ó, paralelo a essa linha aqui embaixo. E aí eles vão se encontrar. E esse ponto aqui é o ponto 1, 2 e 1. Deu para entender, gente? Como eu puxei as duas vezes, tá? Então, ó, quando eu fui puxar aqui, eu puxei paralelo ao eixo X. Quando eu fui puxar aqui, eu puxei paralelo a essa diagonal que aparece aqui embaixo. Pode treinar um pouco mais. Vou colocar pelo menos mais um ponto aqui pra gente. Então, deixa eu colocar com negativo agora. Bora fazer menos 3. 2 e menos 1. Pronto, bora tentar esse daqui. Aí você já sabe, tem 3 coordenadas, pertence ao R3. Aí então eu vou fazer os 3 eixos. Vou fazer assim. Tá, então aqui, ó, eixo X, eixo Y e eixo Z. Bom,
Por que eu puxei um pouco mais para cá, né? Porque eu percebi que o x é negativo. Então, vou usar esse lado daqui. Então, ó, o x, ele é menos 3. Menos 3. Então, ao invés de eu marcar esses pontos nessa direção aqui, eu vou marcar na outra direção. Então, eu vou achar menos 1. Pode dizer que o menos 1 está bem aqui. Menos 2. E aqui, menos 3. Então, bem aqui é o menos 3. Já o meu y é 2. Então, vamos dizer que o 1 está aqui. Vamos dizer que o 2 está bem aqui. Está aqui o 2. O que eu faço agora? O x eu vou puxar paralelo ao eixo y. Então, eu vou puxar na horizontal. Esse daqui eu vou puxar paralelo ao eixo x. Então, eu vou puxar aqui, ó, na diagonal. Então, tá aqui, ó. Eles se encontraram bem aqui. Aí, se você achar, não, ficou um pouco torto, não tem problema. Você pode fazer de novo. Mas também não precisa ser com perfeição também. Tá aqui. Marquei meu pontinho. A partir desse ponto, eu marco a minha diagonal, né? Então, ó, a partir da origem, aqui a origem é o ponto 0, 0, 0. Eu vou marcar dela até esse ponto aí. Então, isso daqui é a minha diagonal. Agora eu vou para z. Z é menos 1. Aí eu venho aqui e marco, vamos dizer que menos 1 está bem aqui, ó. Menos 1. Aí o que eu faço? Eu tenho esses dois pontos aqui. Como o meu z é negativo, esse ponto aqui, ele vai subir ou descer? Ele vai descer. Então, eu vou fazer uma projeção assim, ó, para baixo. Vou fazer uma projeção para baixo, aqui, ó. E já aqui, a parte do meu valor z, eu vou fazer uma projeção seguindo essa linha aqui, ó, seguindo essa diagonal. Então, vou fazer para cá. E vou indo. Até que eles vão se encontrar bem aqui. Então, esse daqui é o meu ponto. Qual é o ponto? É o ponto menos 3 em x, 2 em y e menos 1 em z. Então, eu estou bem aqui, depois eu só descer para cá. Tudo bem? E é isso. Agora, o que você vai fazer quando chegar na sua casa? Bom, eu quero, por favor, que vocês treinem isso daqui. Então, faz assim, o y negativo, x positivo, z zero. Faz vários, pega vários pontos, vai fazendo, vai desenhando no teu caderno. Aí depois, o que tu vai fazer para ver se tu acertou? Ou você pode olhar no GeoGebra, você marca lá os pontinhos no GeoGebra, ou você compara com o seu colega. Fala assim, olha, eu fiz assim, tá certo? Ele vai dizer, tá. E eu fiz assim, tá certo? Você vai dizer, tá. E assim por diante. Então, eu queria, assim, só para começar, como hoje é a primeira aula, a gente não vai fazer muito, né? Então, eu queria que você fizesse só 200. Tá? 200 pontos. Você vai voltar para sua casa. Até quarta-feira você vai fazer 200 pontos que você vai marcar no seu caderno. Só porque é a primeira aula. Não ia pedir 500 na primeira aula, né? Aí, treine bastante, de vários jeitos. Aqui negativo, positivo, zero e pronto. Pra você se acostumar com R3. E desenhar no R3. Tudo bem? Tá, então vamos voltar aqui para o slide. Aí você vai dizer assim, professor, mas o senhor parou no R3, por que o senhor não foi para o R4? Calma que a gente vai chegar no R4. Mas por enquanto, ó, só resumir o que a gente falou. Então, primeiro, quando n é igual a 1, você tem geometricamente a reta, que é essa reta aqui, que é a famosa reta real. Quando n é igual a 2, você tem um espaço numérico bidimensional, que é representado pelo plano, que é o nosso famoso plano cartesiano. Depois o n vai para 3, e aí no 3 você tem 3 coordenadas, você tem o espaço cartesiano, onde você tem basicamente aí os 3 eixos, o eixo x, y e z. Aí vem a pergunta agora, beleza, pessoal, entendi. E o R4? E o conjunto R4? Como é que eu faço para desenhar? Bom, o R4, ele é mais complicado. Por quê? Porque, como você já entendeu, se o R1 tem uma dimensão, o R2 tem 2, o R3 tem 3, o R4 vai ter quantas? 4 dimensões. O nosso mundo físico, assim, o nosso mundo espacialmente falando, ele tem quantas dimensões? Ele tem 3 dimensões. Tá? E não tem 4. Assim, eu estou falando espacialmente. Então, a gente não tem muita dificuldade, na verdade, em desenhar ou até entender o R4. Claro que ao longo da história, algumas teorias foram surgindo. Por exemplo, alguns físicos consideram que a 4ª dimensão seria o tempo, o que faz sentido também.
né? O tempo vai passando e aí você tem espaços em configurações diferentes conforme o tempo vai passando. Então o tempo sim, ele pode ser considerado uma quarta dimensão. Mas para muitas pessoas isso não é suficiente. As pessoas querem entender como é que seria uma quarta dimensão espacialmente falando. Como é que seria? É claro, isso é difícil da gente imaginar, muito difícil mesmo. Porém, para a gente não ficar assim, sem nenhuma noção, sem nada, para a gente não sair daqui de mãos vazias, eu vou trazer uma noção para vocês. O que seria o R4? O que seria a quarta dimensão? Preste muita atenção, porque isso parece ser algo assim, isso aí é só algo, sei lá, algo de brincadeira, mas não, é algo sério. Isso vai ajudar você a entender geometricamente muitas coisas também do cálculo. Então, vamos lá, isso aqui não é só algo lúdico, apesar de que eu vou contar aqui uma história para vocês. Então, para a gente entender o R4, existe, né, um matemático, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, ó, vou mostrar a foto dele. Esse matemático aí é o Edwin Abbott. Se não me engano, ele é do século XVII, posso estar errado agora, mas eu não lembro corretamente. E, se eu não me engano, também ele é da Inglaterra. Muito bem, esse matemático, ele não só matemático, mas também era filósofo, enfim, ele tinha assim outras também, ele era diversificado nas áreas, né? Ele sabia muito de muitas áreas, e na matemática especialmente, ele escreveu um livro muito famoso, que é esse livro aqui, ó, Planolândia, um romance de muitas dimensões. Claro que hoje em dia, a gente lendo, passando na biblioteca, vê o livro desse, você ignora. Esse livro é brincadeira, isso aí eu não vou ler. Mas não, gente, olha, esse livro aí, ele tem uma profundidade, porque esse livro, só para vocês terem uma ideia, ele mistura matemática com filosofia, com sociologia. Esse livro, ele conseguiu ser, assim, não só repassar uma visão de uma quarta dimensão, como ele também fez uma crítica social da época. Então, o que é a Planolândia? Planolândia é um mundo onde nesse mundo só vivem seres bidimensionais. Isso mesmo, só seres bidimensionais, onde esses seres são figuras geométricas. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, uma casa de um ser da Planolândia. Nesse livro, Planolândia, o personagem principal é o Senhor Quadrado. É o Senhor Quadrado. E nessa sociedade aqui, ela é uma sociedade fortemente hierarquizada. Tá? Existe uma hierarquia aqui muito forte, uma segregação aqui muito forte. Então, por isso que eu digo que ele é uma crítica social. Onde nessa sociedade aqui, quanto mais lados você tiver, mais importante você é, mais status você tem. Então, por exemplo, o quadrado ele tem 4 lados. Ele tem um certo prestígio, mas não como um pentágono, não como um heptágono, eneágono e assim por diante. Tá? Então, quanto mais lados, melhor para você. E detalhe também que às vezes algumas pessoas leem o livro e pensam que esse livro ele é preconceituoso, né? Mas não, como eu falei, ele usa uma crítica social de uma forma com sátira. É muito interessante, muito bom mesmo. Leiam que é muito legal. Tá? Então, aqui você tem a casa do quadrado, aqui tem os filhos do quadrado, aqui você tem a esposa do quadrado, aqui você tem os trabalhadores do quadrado, que são triângulos, e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é a casa dele. Mas o que isso tem a ver com a quarta dimensão? Como é que esse livro nos faz entender a quarta dimensão? É porque nesse livro ele vai simular, olha só a genialidade dele. Ele vai simular um encontro entre um ser da Planolândia, que tem 2 dimensões, com um ser da Espaçolândia, que tem 3 dimensões. Esses elementos eles vão se encontrar. Só que para o quadrado, ele só sabe viver num mundo de 2 dimensões. Ele não sabe o que é 3 dimensões. Mas aí esse encontro acontece. E aí isso é muito interessante. Então, para simular, eu trouxe aqui para vocês. Tá aqui, ó. Eu trouxe uma simulação da Planolândia para vocês. Tá aqui, ó. Então, tá aqui a Planolândia. Você tem aqui o Senhor Quadrado, que é o nosso personagem principal. Porque você tem um trabalhador dele, um triângulo. Aí teve um dia, a cada não sei quantos anos lá no livro, um portal é aberto
e um ser da Espaçolândia consegue se comunicar com o ser da Planolândia. Aí chegou o grande dia. Então, deixa eu tirar aqui o triângulo, porque nesse dia o quadrado estava sozinho, estava todo mundo dormindo na casa, o quadrado estava aqui sozinho. Aí, um belo dia, apareceu aqui para o quadrado um ser da Espaçolândia. Cadê? Está aqui. Então, olha só. De repente, apareceu para o quadrado uma esfera. Então, uma esfera ela foi se aproximando da Planolândia e ela viu o quadrado. A esfera, ela começou a falar com o quadrado. Ela falou, ei, você e tal, não sei o que. Começou a falar para ele. Só que no momento que a esfera falou com o quadrado, ele se assustou. Por quê? Porque ele não estava conseguindo enxergar a esfera. Ele falava assim, mas quem está falando comigo? A esfera, sou eu, a esfera. Aí ele, mas o que é a esfera? Onde é que você está? E ele não conseguia enxergar. Mas por que ele não conseguia enxergar? Isso é importante. Porque olha só, aqui não dá para ver muito bem. Mas olha nessa perspectiva aqui, ó. Ó. A esfera estava dentro da Planolândia? Não, ela não estava dentro da Planolândia. Por isso o quadrado não consegue enxergar. Porque para o quadrado, a realidade dele é só esse plano aqui. Então ele só consegue enxergar aqui, ó, nessas duas direções. Ele não consegue enxergar no eixo Z. Ele não consegue enxergar. Ele consegue ouvir, mas ele não consegue enxergar. Aí o quadrado vai dizer assim, olha, onde é que você está? Vai falar para a esfera. A esfera vai dizer assim, ah, eu estou aqui em cima, olha para cima. Mas o quadrado vai dizer assim, mas o que é olhar para cima? Entende? Ele não sabe o que é olhar para cima, ele não sabe o que a palavra cima significa, nem baixo. Ele só sabe olhar naquelas dimensões ali dele. Aí quando a esfera percebe que o quadrado não vai conseguir olhar para cima, ela tem uma ideia. Ela fala assim, ah, então eu vou entrar na Planolândia. E aí ela entra. Ela vai se aproximar aqui da Planolândia. E aí quando ela vai se aproximar, quando ela encostar na Planolândia, o que vai acontecer, gente? Ele vai enxergar a esfera? O que vocês acham? Não. Mas ele vai enxergar uma parte dela. Olha o que ele vai enxergar quando ela entrar na Planolândia. Olha só. Quando ela entrar na Planolândia, a interseção dela, ou seja, esse disco, esse círculo, vai ficar visível para o quadrado. Aí o quadrado vai dizer assim, ah, agora eu estou te vendo, tu é um círculo. A esfera vai dizer, não, eu não sou um círculo, eu sou uma esfera. Mas é que tu só consegue enxergar uma parte de mim. Só uma parte que é da tua realidade. E a esfera, se ela conseguir, se ela quisesse, ó, ela podia até aumentar de tamanho na visão do quadrado. Na visão do quadrado ela está aumentando de tamanho. Ó, ela aumenta. E depois ela começa a diminuir de novo. Até chegar o momento que ela vira só um único ponto. Único ponto. Cadê o único ponto? Agora. E depois ela desaparece de novo. Ó, então, olha só, veja bem. Por que isso nos ajuda a entender a quarta dimensão? Porque nesse caso, que o quadrado é bidimensional e a esfera é tridimensional, o que a esfera consegue fazer? Ela consegue entrar no mundo do quadrado. O que ele enxerga é algo bidimensional, só que esse algo bidimensional vai aumentando e diminuindo de tamanho, e pode até desaparecer. Então, se a esfera quisesse, ela poderia desaparecer e aparecer do outro lado do quadrado. Com isso, o que isso tem a ver com a quarta dimensão? Porque se de algum modo você conseguir se comunicar com alguém de uma quarta dimensão, essa pessoa ela conseguiria falar com você sem você enxergá-la. Ela conseguiria aparecer para você, mas quando ela aparecesse, você não ia conseguir enxergá-la, você ia enxergar uma parte dela, e essa parte dela ia ser algo tridimensional para você. Ela ia conseguir aumentar ou diminuir de tamanho, até desaparecer novamente e aparecer em outra parte da sua casa. Estão entendendo? Então, é isso que acontece. Então, esse ser da quarta dimensão, se ele fosse conversar com a gente, ia falar assim, ah, olha na direção tal. Ele ia falar algo parecido como olha para cima, mas não olha para cima, né? Que olhar para cima a gente entende. Mas ele ia falar assim, ah, olha, sei lá, olha alguma coisa. A gente não ia entender, a gente não sabe o que é olhar para essa direção. Aí, quando ele fosse aparecer, ele apareceria como um ser da terceira dimensão. Deu para entender, gente? Então, isso seria, assim, o seu contato com a quarta dimensão. Tá? Seria mais ou menos assim. E a Planolândia, ela nos ajuda a entender como seria esse contato com a quarta dimensão. Muito bem, então vamos voltar para cá. Nós já estamos chegando no final da nossa aula, né? Tempo até que passou rápido, né? Pelo menos eu acho.
E aí vamos só entrar aqui nesse assunto, gente, que aí a gente termina na próxima aula, tá bom? Mas eu queria pelo menos falar para vocês hoje ainda sobre distância entre dois pontos. Então, agora que você já sabe o que são os espaços Rn, você já sabe como localizar pontos no espaço. Agora, a primeira coisa que a gente vai saber também, depois disso, é como calcular a distância entre dois pontos. Isso no R1, no R2 e no R3. Claro que não vai dar para fazer tudo hoje, mas pelo menos a gente tenta fazer para R1 e quem sabe no R2 também. Então, ó, eu quero falar agora sobre distância entre dois pontos. Distância, colocar assim, distância entre pontos. Olha só, se você tiver na reta, é muito mais fácil para você calcular a distância entre dois pontos. Por exemplo, digamos que o ponto P está bem aqui, ó, no menos 1. E o ponto Q está bem aqui, na localização 2. Eu te pergunto, qual é a distância entre P e Q? Nesse caso aí que eu coloquei. É 3 unidades. Mas por que é 3 unidades? Porque você está enxergando aqui, ó, visualmente. Você tem uma unidade, 2, 3 unidades. Então, a distância entre P e Q, nesse caso, vai dar 3. Teria um outro jeito de eu calcular, sem necessariamente desenhar e saber a distância entre eles? O que vocês acham? Teria, né? Como é que vocês fariam? Você poderia subtrair um do outro. Então, olha só. Se eu quero descobrir a distância entre o ponto P e o ponto Q, basta eu pegar a coordenada de Q, vou chamar de xq, e subtrair da coordenada de P. Quanto é a coordenada de Q? É 2. Ó, respeitando, olha, o sinal. Então, aqui vai dar 2, menos, aqui vai dar menos 1. Então, fica menos, menos 1. Quando você faz menos com menos, vai dar mais. Então, isso aqui vai dar 3. Aí você vai dizer, professor, mas eu não poderia fazer. Como é que, nesse caso, eu sei que o ponto Q está mais à direita do que o ponto P, mas eu não poderia fazer ao contrário? Poderia. Só que olha só. No caso de você fazer ao contrário, ou seja, se eu quisesse fazer a distância do P menos a distância do Q, como é que ficaria? A distância do P é menos 1, menos a distância do Q é 2. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Claro que distância para a gente é não negativa, ou é zero ou é positiva. Nesse caso, para resolver nosso problema, basta eu acrescentar uma coisinha na fórmula. Essa coisinha é o quê? É um módulo. Basta isso. Então, se eu pegar e acrescentar bem aqui, ó, um módulo na minha fórmula, aí no final eu vou ter o mesmo resultado. Ou seja, o menos 3 em módulo também vai dar 3. Então, neste caso, se eu quero calcular a distância entre dois pontos que estão apenas na reta, eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer distância entre P e Q como sendo o módulo da distância entre os pontos, que eu vou chamar de ΔX. Eu estou chamando essa expressão xp menos xq só de ΔX, você já sabe que é a diferença entre as coordenadas. Então, a distância aqui vai ser módulo de ΔX. Eu também posso escrever essa expressão aqui de uma outra forma, uma forma mais bonita. Olha só, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Que o módulo de ΔX ao quadrado. É a mesma coisa, tá, gente? Você já sabe que módulo de alguma coisa é a raiz quadrada dessa coisa ao quadrado. Então, se eu quisesse uma fórmula para essa distância aqui, eu poderia escrever só assim, módulo de ΔX, ou assim, raiz de ΔX ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, mas por que eu ia escrever assim, se eu posso escrever assim, que é muito mais simples? Não, tudo bem, eu entendo. Mas isso daqui vai nos ajudar a perceber uma regra para os outros espaços. R2, R3, R4 e assim por diante. Bom, gente, felizmente nosso tempo já está acabando. Então,
eu vou deixar para falar da distância tanto no R2 quanto no R3 na próxima aula, mas como eu falei, por favor, chegue em casa hoje ou no máximo amanhã e já vá treinando ali os pontos no R3, tá bom? Quero que você venha para a prova sabendo desenhar, não precisa desenhar perfeitamente, mas sabendo localizar os pontos direitinho, sem errar naquela parte de projetar, tá bom? Então é isso, gente, obrigado, até quarta-feira.